Olá, pessoas! A gente vai ter nossa terceira aula dessa semana, que vai ser... Essa semana eu estou fazendo as aulas em ordem alfabética mesmo. A gente teve a primeira aula com a Química A, a tabela periódica, agora a gente acabou de ver a Química B, com equação de Clapeyron, agora a gente vai para a Química C, Química Orgânica. Espero que você tenha visto a aula da semana passada sobre radicais orgânicos. Metil, etil, N-propil, isopropil, N-butil, sec-butil, tec-butil, isobutil, fenil, vinil, etc. A gente conversou bastante sobre radicais, a gente viu nomenclatura de radicais e a gente vai precisar dessa aula da semana passada para entender essa de hoje. Então, eu espero que você tenha visto essa aula. Se você não viu, vá lá, tá disponível o link, né, na conversa do YouTube, do meu canal, tá tudo disponibilizado lá, só você clicar, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, escreve alguma coisa que eu te respondo, tá? Bem, por que a gente vai precisar da nomenclatura de radicais? Porque, bem, eu vou colocar alguns exemplos aqui de nomenclatura de hidrocarbonetos que a gente viu há umas 2 aulas atrás, e aí a gente vai dando nome a partir do momento que a gente analisar cada um dos casos, tá? Este caso aqui, esta estrutura orgânica, CH3, CH2, CH3. É uma cadeia carbônica de 3 carbonos. Não tem nada demais, não tem ligação dupla. Não é uma cadeia fechada, é uma cadeia aberta, né, alifática. Não tem nenhuma insaturação nem de dupla nem de tripla. Não tem nada de diferente. São só 3 carbonos em linha. O hidrocarboneto comum, só com ligações simples, é um alcano. Lembre-se dessas classificações. É um alcano. É um tipo de hidrocarboneto chamado alcano. Esse alcano de 3 carbonos, qual que é o nome dele? Lembra da regra para nomes? Vamos revisar rapidinho. A primeira parte do nome diz respeito ao número de carbonos na estrutura da cadeia principal, que é cadeia principal, um conceito que a gente vai trabalhar hoje. A gente não viu ainda, mas eu já vou adiantando, dando spoiler. Você vê você vê o número de carbonos na cadeia principal, que no caso são 3. Aí met é um carbono, et 2, prop 3. Então isso aqui é prop. Só tem ligações simples na cadeia carbônica, propan. Isso aqui é um hidrocarboneto? Sim, carbono e hidrogênio apenas. Então isso aqui é o propano, certo? Então propano é o nome dessa estrutura. Essa aqui de baixo, 5 carbonos, a mesma lógica, né? Ligações simples apenas, hidrocarboneto, ou seja, vai terminar com ano o nome. Agora, qual que é o começo do nome? São 5 carbonos só, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos, ó, met é 1, et é 2, prop é 3, but é 4, pent é 5, tipo pentacampeão. Então, isso aqui é o pentano, tá? Então, propano aqui em cima, pentano aqui embaixo. Os dois são alcanos, só tem ligações simples, tranquilinho. Opa, aqui. Aqui em cima, eu tenho a estrutura de bastão de uma fórmula de cadeia fechada, né? Isso aqui é um ciclano ou um cicloalcano, tanto faz os nomes. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos agora numa cadeia fechada. Como é que a gente dá o nome? Aqui a gente tinha 5 carbonos em uma cadeia alifática aberta, então era o pentano. Como é que fica se você tem 5 carbonos em uma cadeia fechada? Fica ciclopentano. Então essa aqui é a fórmula do ciclopentano. Mas aqui embaixo. Aqui embaixo, cara, quantos carbonos tem nessa estrutura? 1, 2, 3, 4, 5. Porém, isso aqui é um hidrocarboneto ramificado. Ó, até agora a gente não viu nenhum ramificado. Não tem nenhuma ramificação aqui. São cadeias normais. Agora a gente tem uma cadeia ramificada. Como é que dá nome para quando você tem cadeia ramificada? Essa é a matéria da aula de hoje. Então, a gente vai aprender quais são as regras para nomear cadeias ramificadas. A gente vai precisar de 2 coisas. Conhecimento sobre regra de nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Isso que a gente estava treinando até agora aqui. E lembrar da aula passada dos radicais. Por quê? Porque a gente vai fazer assim. Vou te explicar aqui rapidinho. Aí a gente vai ver vários exemplos na folha e depois a gente parte para os exercícios da aula, tá? Essa aula, a parte teórica mesmo, está acabando daqui a pouco. A gente vai ver exemplos daí. A parte teórica eu digo assim, o mote principal vai acabar daqui uns 2 minutos no máximo. E aí a gente vai para a folha, coloco exemplos e regras aplicadas a cada um dos exemplos possíveis. Coloquei vários. E aí a gente vai para os exercícios da apostila. Okay? Então a gente vai meio que ver a parte teórica da aula com exemplos. Vai ser mais prática essa aula. Bem, como é que é a regra? A gente vai dar uma olhada primeiro nessa cadeia aqui. Analisar qual que é o número máximo de carbonos que a gente consegue analisar em linha reta ininterrupta. Vamos começar desse lado aqui, por exemplo. A gente tem 1, 2, 3, 4. Se a gente escolher essa linha reta, né? 1, 2, 3, 4. Não pode voltar nessa linha reta. A gente está querendo uma linha reta
contínua que dê o maior número de carbonos possível, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente poderia optar pela seguinte linha, né? Começar daqui, 1, 2, 3, e acabar aqui em cima. É uma opção. Ou começar daqui de cima, 1, 2, 3, 4. Ou começar daqui, 1, 2, 3, 4. A gente tem no máximo o quê? 4 carbonos. 4 carbonos no máximo, uma linha reta contínua de carbonos nessa cadeia, nessa estrutura. A cadeia que tiver o maior número de carbonos em linha vai ser o que a gente chama de cadeia principal dentro da estrutura. Cadeia principal, tá? Como é que a gente vai dar o nome para a estrutura? Primeira coisa, a gente tem que saber o nome da cadeia principal. Depois, a gente tem que analisar quais são as ramificações que a gente vai encontrar. A gente vai ter que dar um número para cada um dos carbonos, assim como a gente estava fazendo já com alcenos, alcinos, que é tipo, tinha uma dupla, está no carbono 1, está no carbono 2. Então a gente vai numerar, utilizando sempre a regra das menores numerações, e aí a gente vai ver cada peculiaridade de quais casos. Se tem uma dupla e tem uma tripla, se tem uma tripla e tem um radical. A gente vai misturar tudo isso ao mesmo tempo, a gente vai ver vários exemplos com esse tipo de situação, e aí, no fim, isso vai acabar dando o nome do radical, que representa a ramificação, a gente vai ver como é que isso funciona na prática, seguido do nome da cadeia principal. Então, eu ficar falando aqui, você não vai entender nada. Vamos logo para a folhinha para a gente ver exemplos, tá? Então, a parte da aula é o quê? A gente vai ver essa aula aqui, nomenclatura de hidrocarbonetos, assim como a gente estava vendo já, porém, hidrocarbonetos ramificados. Então, tem algumas regrinhas que você tem que saber, ok? Bem, vamos ver na prática cada um dos exemplos possíveis de situações de cadeias ramificadas, que sejam ramificadas mais tranquilas, ou ramificadas que tenham insaturação, a dupla, tripla, ou cadeias ramificadas um pouco maiores, com mais de uma ramificação, ou cadeias cíclicas com ramificação, cadeias cíclicas insaturadas com ramificação. A gente vai ver também exemplos de cadeias aromáticas com ramificação. Aqui tem os nomes especiais para essa situação. E aí a gente vai para exercícios da apostila depois, tá? Então, a ideia é que a gente passe por todas as situações possíveis de cair uma nomenclatura de compostos ramificados. Por quê? Porque a gente vai ter, a partir da aula que vem, um assunto chamado... A gente vai continuar, na verdade, o assunto de funções orgânicas, né? A gente viu a primeira função orgânica, que foi hidrocarbonetos, e aí a gente vai continuar com aletos orgânicos, aí a gente vai ver compostos de Grignard, a gente vai começar a ver álcool, fenol, enol, cetona. Então, vários, na verdade, todos esses grupos podem ter cadeias ramificadas dentro deles, cadeias insaturadas, e é bom que a gente aprenda a base agora, porque essa é a última aula da base. A base termina nessa aula. A partir dessa aula, na semana que vem, a gente vai começar a ver a aplicação dessas coisas. Então é bom que você corra atrás do prejuízo caso você ainda não saiba e comece a treinar essas nomenclaturas de hidrocarbonetos, porque o hidrocarboneto é a base para o resto. Ok? A gente vai sempre voltar desses mesmos raciocínios para poder entender o que segue a partir da semana que vem. Então, estude o máximo que você puder. Essa aqui é a aula 6. Essas 6 primeiras aulas são a base. Essas 6 primeiras aulas aqui fecha o ciclo da base da química orgânica inicial. Essa não é a única base que você precisa saber, né? As funções orgânicas depois vão virar base, mas vão virar a base para outra situação. Mas a base mais intuitiva, mais inicial de todas é essa aqui, que termina nessa aula. Então, essas 6 primeiras aulas formam um ciclo, um assunto fechado, tá? Que ele vai acabar reverberando nas próximas. Então, se você tem dificuldades com química orgânica, faça o máximo de exercícios até a aula 6 para começar a semana que vem sabendo química orgânica. Se tiver alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, eu te respondo. Estude com seus colegas, resolva exercícios, dá seus pulos, tá? Então, vamos ver como é que funciona esse fechamento dessa base, dessa matéria inicial, né, de hidrocarbonetos. Bem, vamos lá. A gente tem aqui algumas situações e eu vou pontuando quais são as regras a partir dos exemplos que a gente tem. Bem, como eu comentei na parte anterior do vídeo, naquele comecinho teórico, a gente vai precisar achar um negócio chamado cadeia principal. Essa cadeia principal é o quê?
É uma cadeia, porque assim, a gente imagine que os carbonos, eles vão funcionar como se fosse um caminho que você vai trilhar. Você vai começar o seu caminho daqui, por exemplo, você vai trilhar esse caminho e tal, e aí vai chegar no momento na cadeia ramificada que você vai ter que escolher, se você quiser, tipo como se fosse um carro numa rodovia, né? Vai chegar um momento que você pode escolher virar à direita aqui, virar aqui para cima, ou continuar para frente. Então, quando chega nessa situação de ramificação, a gente tem dois caminhos possíveis, né? O caminho de ir para cima e o caminho de continuar reto. Por isso a gente chama de ramificação, criou um ramo aqui. A gente tem que primeiro entender que existem inúmeras linhas que a gente... Inúmeras não, né? Existem algumas linhas diferentes que a gente pode seguir de caminhos do começo ao fim da cadeia. A gente pode começar, por exemplo, daqui. Daqui, numa linha reta, até o final lá do outro lado direito, englobando 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ou a gente pode pegar desse lado e 1, 2, 3, 4, 5, até lá. Ou a gente pode começar aqui de cima. 1, 2, 3, virando aqui para o lado esquerdo da folha. Ou 1, 2, 3, 4, 5, virando para o lado direito da folha. A gente tem algumas opções de linhas contínuas ininterruptas, caminhos diferentes. Tá? Cada um desses pontuaria um segmento diferente da cadeia. E um deles, só um pouquinho, está passando umas motos barulhentas. Um desses segmentos será o que a gente chama de cadeia principal. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui um pouco. Por quê? Porque eu quero exemplificar outra coisa. Continuar, que vai ficar meio torto, tá? Mas vai ser um exemplo melhor. Aqui, beleza. Então agora a gente tem um carbono a mais na cadeia, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, tá. A gente tem 7 carbonos nessa cadeia. Bem, a gente vai ter que escolher uma linha ininterrupta que englobe o maior número de carbonos possível. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer assim, essa linha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu começo aqui e termino lá. Essa linha tem 5 carbonos. Mas eu posso começar aqui e ir até o final da linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aqui essa cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela tem um número maior do que 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou escolher essa aqui, porque essa é a opção que me dá mais carbonos possíveis. Mais carbonos, um número maior de carbonos, né? Nessa linha reta eu vou circular isso aqui. Fazer um destaque nessa sequência de carbonos. Essa sequência de carbonos, sendo o maior número de carbonos possível que a gente tem numa linha ininterrupta, que travou aqui, ininterrupta, é o que a gente chama de cadeia principal, tá? Vou até colocar aqui, cadeia principal. O que é cadeia principal? Até agora, a cadeia principal pra gente é a que tem o maior número de carbonos, tá? Cadeia principal. Nesse caso, a nossa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Como é que a gente vai dar o nome para esse negócio todo aqui? A gente vai começar primeiro com o nome da cadeia principal. Ok? O nome da cadeia principal. Qual que é o nome dessa parte? O nome da cadeia principal é qual? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos numa cadeia alifática, saturada. É um hidrocarboneto normalzinho, né? Sem insaturação nenhuma. É um alcano. Um alcano de 6 carbonos ele tem qual nome? Hexano. 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 Esse é o nome da cadeia principal. Hexano. Ok. Sabendo o nome da cadeia principal, agora a gente vai ver quais são as coisas penduradas nessa cadeia principal. Que ficaram para fora, que viraram a ramificação dessa cadeia principal. Vamos ver, a gente tem só isso aqui. Ó. Esse cara está grudado aqui na cadeia principal. Ele está para fora da cadeia principal. Ele é uma ramificação dessa cadeia principal. Bem, a gente vai pensar da seguinte maneira. Tá? Você, eu suponho que tenha visto a aula da semana passada sobre radicais orgânicos. Tá vendo essa ramificação aqui na cadeia? Essa parte para fora? A gente vai imaginar, para poder dar um nome, só para poder dar um nome, ok? A gente vai imaginar isso aqui que ficou para fora como se fosse um radical da aula anterior, como se fosse um radical. Lembra aqueles radicais? Metil, etil, propil, N-propil, isopropil, enfim. Os radicais todos que a gente viu na aula da semana passada, a gente vai imaginar que essas partes que ficam para fora da cadeia principal, essas ramificações aqui, a gente vai imaginá-las para poder nomear essa estrutura, a gente vai imaginá-las como se fossem radicais. Então, qual seria o nome desse cara se ele fosse um radical? Um radical de um carbono só, a gente chamava de metil.
ok? Então a gente sabe o nome da nossa cadeia principal, que é hexano, e a gente vai nomear nossas ramificações como se elas fossem radicais, ok? Então a gente sabe que o nome dessa ramificação aqui é metil. Como misturar no mesmo nome hexano e metil? A gente vai ter que saber em qual carbono a nossa ramificação se encontra. A gente vai ter que numerar no caso, a gente vai ter que numerar esses carbonos. Então vamos ver, lembra que a gente sempre tem duas opções de numeração. Aqui a gente vai estar preocupado em numerar a cadeia principal. Então eu vou pegar as duas opções possíveis, né? Começando a numerar aqui da esquerda para a direita, esse seria o carbono 1. Esse seria o carbono 2, esse seria o carbono 3, esse seria o carbono 4, esse seria o carbono 5 e esse seria o carbono 6. Eu vou fazer aqui de uma outra cor, de caneta preta, a outra numeração possível, né? Começando aqui da direita para a esquerda. Ficaria esse o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4, esse o carbono 5 e esse o carbono 6 da cadeia. Aí a pergunta que não quer calar. Pô, as duas dão numerações diferentes para os carbonos. Qual é aquela oficial? Qual é aquela que a gente vai usar e acertar o exercício? Existe uma regra importantíssima na química orgânica para numerar cadeias, que é a da menor numeração possível, do menor valor possível. Menor valor possível para quê? Tá vendo que a gente vai ter que falar aonde que esse metil se encontra? Se a gente começar a contar aqui da esquerda para a direita, esse metil ele vai estar nesse carbono aqui, que em vermelho, da esquerda para a direita, é o carbono 3. Ó. O metil estaria no carbono 3. Se a gente começasse a contar lá da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, o metil se encontraria aqui, na numeração em preto, no carbono 4. E aí, pela regra da menor numeração, a gente fala que o metil está no carbono 3 ou que a gente fala que o metil está no carbono 4? Pela regra da menor numeração possível, a gente fala que o metil está no carbono 3. Então a gente utiliza essa numeração de baixo aqui em vermelho, tá? Então vamos pegar aqui essa informação. A gente sabe que o metil está no carbono 3, o metil está no carbono 3 da cadeia hexano. Como é que funciona o nome de um composto que tem todas essas informações para a gente considerar? A regra é a seguinte: a gente coloca primeiro o nome do radical, antes dele em que carbono ele se encontra, então vai ficar 3-metil, e aí seguido dessa informação do radical e aonde ele se encontra, a gente coloca o nome da cadeia principal, ok? Então como fica o nome disso aqui? Vamos ver. 3-metil-hexano. Esse é o nome dessa cadeia. 3-metil-hexano, aqui separado por hífen, no caso, aqui nessa regra, porque tem duas vogais, duas consoantes aqui, tá? A gente vai colocar esse traço por causa das consoantes. Se no caso aqui fosse uma vogal e consoante, a gente não precisaria na IUPAC desse hífen, ok? Então, 3-metilhexano, esse é o nome. Existe a possibilidade ainda de escrever dessa outra maneira, tá? É uma possibilidade apenas. Escrever assim, ó. Metil, aí tirar esse H e escrever hexano. É um pouco incomum escrever dessa forma, metilhexano, mas eu já vi cair em questões, então é bom que você saiba que é uma possibilidade, né? Então, esse primeiro exemplo da gente ficou 3-metilhexano. Vamos utilizar essa mesma lógica aqui para baixo. Qual que é o agravante que a gente tem no segundo exemplo? A nossa cadeia, ela tem uma insaturação. Então, qual que era o método que a gente estava utilizando? O método era achar a cadeia principal, achar quais são as ramificações, nomear a cadeia principal, nomear as ramificações e dizer aonde que elas se encontram. Aqui no caso estava no carbono 3, né? Então, essa é a lógica. Achar a cadeia principal, achar as ramificações, dizer onde as ramificações se encontram e juntar os nomes todos no fim. Nesse caso do exemplo 2, qual que é a dificuldade a mais que existe? A gente tem uma insaturação aqui, ó. E aí vou te dizer o seguinte: sempre que houver insaturações, as insaturações precisam estar na cadeia principal. Ok? A cadeia principal deve conter as insaturações da estrutura, ok? Então vamos pensar aqui, qual é a nossa cadeia principal? E essa é a grande pergunta para começar um exercício dessa aula. Qual é a cadeia principal? Você vai ter que achar para cada exemplo a cadeia principal. Lembrando, como é que a gente acha a cadeia principal?
aqui no exercício 1 a gente tinha visto, que era o maior número de carbonos possível em linha, né, em sequência. E se houver ramificação, agora adicionando mais uma informação, se houver ramificações, as ramificações precisam estar na cadeia principal, não podem estar, se tiver a possibilidade de estar na cadeia principal, não pode estar para fora da cadeia principal, ok? Então tem que englobar elas na hora de escolher a sua cadeia, de determinar, né, qual que é a cadeia principal da estrutura. Então, aqui essa estrutura, qual que é o número máximo de carbonos que a gente consegue englobando a dupla? 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Ah, mas eu tenho duas opções. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4 aqui virando para baixo, ou posso 1, 2, 3, 4 para frente. Vou te dizer o seguinte, nessa fórmula estrutural aqui, a gente não está respeitando a geometria dos carbonos, que é de 109 graus e 28 minutos para carbonos saturados. Então, tipo, escrever para baixo, para a esquerda, ou se eu tivesse escrito isso daqui para cima, esse aqui para baixo, tanto faz, a gente não está respeitando a geometria. Então, se as duas opções são, englobando a dupla, ter 4 carbonos assim ou 4 carbonos assim, as duas opções são exatamente a mesma opção, não tem duas opções. Só tem uma possibilidade, que é escolher qualquer uma dessas duas, porque elas são iguais. Tá, vai dar o mesmo resultado, o mesmo nome, a mesma molécula, não tem diferenciação nenhuma de escolher isso ou de escolher isso aqui. Tá? Então as duas são CH2 dupla CH, CH tracinho CH3, CH2 dupla CH, CH tracinho CH3. As duas são a mesma sequência de carbonos, com o mesmo número de hidrogênios, igualzinho. Então só para ser diferente mesmo, eu vou escolher essa aqui. Ó. Ah, professor, agora eu não entendi nada. A gente podia ter escolhido essa, não dá nada, as duas são iguais. Então eu escolhi essa aqui de baixo só para ser diferente mesmo, tá? Porque a gente poderia ter escrito tanto essa quanto essa como a cadeia principal. Então, temos a nossa cadeia principal, então essa aqui ficou como a nossa ramificação, né? Vamos ver qual que é o nome dessa cadeia principal aqui. A gente vai ter que lembrar de como é que dá nome para compostos insaturados, né? Hidrocarbonetos insaturados. Bem, esse hidrocarboneto insaturado, ele tem uma ligação dupla. Primeiro vamos pensar, qual que é o número de carbonos que ele tem? 1, 2, 3, 4. Então, but, né? Cadeia principal, but. Em qual carbono se encontra a dupla? No carbono 1? Será? Lembra que a gente tem sempre duas opções de numeração, igual a gente tinha aqui em cima? Eu vou fazer uma delas em vermelho e a outra eu vou fazer em preto, tá? Ó, vou começar daqui. Esse é o carbono 1 da cadeia principal, esse é o carbono 2 da cadeia principal, esse é o carbono 3 da cadeia principal e esse é o carbono 4 da cadeia principal. Agora eu vou fazer em preto para diferenciar, começando a contar da outra ponta da cadeia. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Qual das duas opções é a opção oficial, é a opção que te faz acertar o exercício? É uma delas sempre, você tem que escolher segundo as regras que a gente tem. Quais são as regras? Dar a menor numeração possível. Só que agora você vai ter que atentar ao seguinte, se a gente começar com essa numeração em vermelho, ó, a sua ramificação estará no carbono 2 e a sua dupla estará aqui a partir do carbono 3. Então, ramificação no carbono 2, dupla no carbono 3. Guarde isso. Se a gente começar da direita para a esquerda, a gente vai ter aqui em preto a nossa insaturação no carbono 1 e a nossa ramificação no carbono 3. E aí a gente escolhe o quê? A gente escolhe ramificação 2, dupla 3 ou dupla 1, ramificação 3? A gente tem que escolher. E uma delas é a certa, a outra é a errada. Qual das duas numerações a gente vai escolher? Sempre aquela que dá a menor numeração para dupla. As insaturações, duplas ou triplas, elas têm prioridade na hora da numeração, ok? As ramificações vão ficar aí com um valor secundário. Se elas ficarem com um valorzinho maior, não dá nada, desde que a sua dupla ou tripla esteja com valor menor. Então, essa regra da menor numeração, quando você tem que escolher entre a menor numeração para a dupla e a menor numeração para a ramificação, quem sai ganhando, quem vai ser escolhido, vai ser a menor numeração para a dupla. Então, a gente vai escolher essa numeração em preto. Por quê? Porque a dupla está no carbono 1 para essa numeração em preto. Então, como é que fica o nome da cadeia principal? Vamos ver. But. Lembra que dupla é en, né? Fica buteno.
Só que a gente tem que colocar em qual carbono a dupla se encontra. Então, a dupla já não está no carbono 1 aqui, ó. Sempre, ela está no 1 com 2, né? A dupla sempre estará entre dois carbonos. A gente coloca o primeiro aqui, sempre no nome, tá? O primeiro, o de menor número no nome. Então, 1 em no. Esse O aqui porque é um hidrocarboneto, né? Então, a nossa cadeia principal é o but-1-eno. É isso aqui, ó, que eu circulei. Isso aqui é o but-1-eno. Ah, bacana. Qual que é o nome da nossa ramificação? Ó, um radical de um carbono só é metil, certo? Metil. E em qual carbono metil se encontra? Lembra que a gente não está utilizando essa numeração aqui em vermelho. A gente está utilizando a numeração em preto. Então, esse metil está em qual carbono? 1, 2, 3. Então, temos aqui 3 metil. Junta depois com o nome da cadeia principal para fechar o nome do composto. Então, vai ficar como esse nome aqui, primeiro nome da ramificação, por último nome da cadeia principal. Ficaria 3 metil but-1-eno. 3 metil but-1-eno. Esse é o nome, tá? 3 metil but-1-eno. Ok. Vamos utilizar esse mesmo raciocínio aqui para essa outra estrutura. Tá? Vamos reforçar esses mesmos raciocínios para a estrutura de baixo. Bem, a cadeia principal ela vai ser o maior número de carbonos em linha contínua que conter as insaturações. Tá? Então, vamos ver. Isso aqui tem que aparecer na cadeia principal, isso aqui também tem que aparecer na cadeia principal. Então, a gente já sabe que a cadeia principal é essa. Ó. Não poderia ser isso aqui, porque a gente ia estar desprezando essa dupla. Não poderia ser isso aqui, porque a gente ia estar desprezando essa dupla. Então, as duplas têm que aparecer na cadeia principal. Essa aqui é a nossa cadeia principal. Tá? E aqui embaixo a gente tem a nossa ramificação, penduradinha. Tá? Então, cadeia principal aqui, ramificação aqui embaixo. Vamos começar pela ramificação, nomear, porque ela é mais fácil. Então, ó, 2 carbonos, ramificação, um radical de 2 carbonos era etil, certo? Etil. Agora vamos dar o nome dessa cadeia principal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, hept. 7 carbonos, hept. Tem ligação dupla? Tem. Então é en. Hepten. Só que tem duas duplas. Ó, uma, duas. Isso aqui é um alcadieno. Isso aqui é um alcano, né? Só tem simples. Isso aqui tem dupla. É um alceno. Isso aqui é um alcadieno, pois tem duas duplas. E agora? Como é que a gente faz para numerá-las? A gente tem que colocar o número delas? Tem. E qual que é o número delas? Vamos ver. A gente faz sempre duas opções, né? Uma da esquerda para a direita, uma da direita para a esquerda. Então, eu não vou escrever esses numerozinhos aqui em cima, porque suponho que vocês já estejam treinando isso desde a semana retrasada, né? Porque era a matéria da aula retrasada, aula 4. Então, eu vou fazer já oralmente, tá? Olha, quais serão as numerações das duplas, começando da esquerda para a direita? Carbono 1 tem dupla? Não. Carbono 2 tem dupla? Não. Carbono 3 tem dupla? Sim. Então, 3 é a numeração dessa dupla, da esquerda para a direita. Aí, 4 tem dupla? Não. 5 tem dupla? Sim. Então, as duplas ficaram no carbono 3 e no carbono 5, se a gente começar de lá para cá. 3 e 5. Agora, vamos começar da direita para a esquerda. Carbono 1 tem dupla? Não. Carbono 2 tem dupla? Tem. 3, 4 tem dupla? Tem. Então, daqui para lá, da direita para a esquerda, ficou 2 e 4. Da esquerda para a direita, ficou 3 e 5. Qual que a gente escolhe? De lá para cá. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Por quê? Porque deram essa ordem aqui da direita para a esquerda, deu as menores numerações aqui, 2 e 4 para as duplas. Então, hept, as duplas estão em quais numerações? 2 e 4. Então, hept 2,4. Sempre quando tiver mais de uma numeração para a mesma coisa, a gente coloca separada de vírgula. Então, hept 2,4. Quando tem duas duplas, a gente coloca dien, né? Dien. E termina com letra O, porque é um hidrocarboneto. Então, hept 2,4 dieno. A gente coloca esse detalhezinho aqui. O detalhe da letra A, quando for um dieno, a gente coloca hepta 2,4 dieno. Mas é só algo estético apenas, tá? Diz respeito apenas a ficar um nome mais bonito. É uma coisa que os cientistas acabam utilizando no caso dos dienos. Quando tem duas duplas, colocam um Azinho aqui, ó, só. Tá? Hept é de 7 carbonos, o A é só uma escolha dos cientistas mesmo. Não tem nada demais. E aí 2,4 dieno. Hepta 2,4 dieno.
O etil, que é a nossa ramificação, está em qual carbono? Carbono 4. Então fica 4-etil, e aí junta com o nome da cadeia principal. Então qual que é o nome desse composto? 4-etil hepta 2,4 dieno. Nome feio, né? 4-etil hepta 2,4 dieno. Mas, pô, você acabou de ver o nome de um composto chamado 4-etil hepta 2,4 dieno. Isso é uma coisa que impressiona as pessoas, imagine. Se olhar para a cara disso aqui e falar para alguém assim, nossa, isso aqui eu sei que é o 4-etil hepta 2,4 dieno. As pessoas vão te achar bem mais interessante do que te acham. Vamos fazer o exemplo 4 aqui, que é um exemplo que vocês vão perceber que ele tem duas ramificações. Vamos escolher, né, vamos determinar, na verdade, porque não é uma escolha, é uma determinação, vamos determinar qual é a nossa cadeia principal. O maior número de carbonos que contenham as insaturações. Aqui não tem nenhuma insaturação, então a gente vai utilizar apenas o critério de ter o maior número de carbonos em linha, né, para esse exemplo 4. Vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essa é uma escolha, mas é muito pequenininha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é uma escolha, já um pouco maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 8 carbonos é bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu boa. Então ficamos aqui ó, com 4, ou 7, ou 8, ou 6. Qual que a gente escolhe? 8, né? Então, essa aqui é a nossa cadeia principal, essa grandona em linha. Esses 8 carbonos em linha. Ah, mas quebrou a linha, foi para baixo. Não tem problema. É uma linha contínua. Ó. Eu não precisei tirar minha caneta da folha para fazer ela. Essa é a lógica. Poderia estar tanto para frente, quanto para cima, quanto para baixo, curvado, fazendo uma reta, uma curva, tanto faz. Desde que seja uma linha contínua de carbonos, ok? Então essa é a nossa cadeia principal. Qual é o nome dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil. Octano. Por que octano? Oct, 8 carbonos. An, só tem ligações simples. O é hidrocarboneto. E aí eu falei para vocês, né, que tem duas ramificações. De fato, ó, tem uma ramificação aqui. E tem uma outra ramificação aqui. Temos duas ramificações. E aí, como é que faz para a gente dar o nome desse negócio? Bem, vamos ver. A gente vai ter que numerar, certo? Então vamos pensar nas possibilidades de numeração. Aqui, como a gente não tem nenhuma insaturação, quem vai mandar na numeração vão ser as ramificações mesmo, tá? Então, começando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. O carbono 3 tem ramificação e o carbono 5 tem ramificação. Começando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono 4 e o carbono 6 têm ramificação. Então, qual que a gente escolhe? Da esquerda para a direita, pois dá a menor numeração. 3 e 5. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o carbono 8. Tá? Então, vamos pegar o seguinte. A gente já sabe o nome dessa cadeia principal, que é o octano. A gente sabe o nome dos radicais, né, dessas ramificações ligadas aqui. Esse é o metil e esse é 2 carbonos, etil. O metil está em qual numeração do carbono? Em qual carbono da cadeia principal? Ele está no carbono 3. O etil está em qual carbono? Está no carbono 5. Então, juntando tudo isso, como é que fica? Ficaria tipo 3-metil, 5-etil-octano? Ou ficaria 5-etil, 3-metil-octano? Qual que é a ordem dos radicais quando aparece mais de um radical? A IUPAC recomenda que a gente coloque os radicais, quando houver mais de um, sempre na ordem alfabética. Então a gente começaria com 3-metil, o nome, ou começaria com 5-etil? E vem antes de M no alfabeto. Portanto, a gente começa com 5-etil, depois escreve 3-metil e finaliza com octano. Então, o nome oficial, segundo a IUPAC, para este cara aqui do exemplo é 5-etil, 3-metil, octano. Tá? Então, 5-etil, 3-metil, octano. Bem, vamos ver aqui esses outros exemplos para a gente, pelo menos, fazer um exercício da apostila ao final, né, dessa videoaula. Como é que fica o caso de a gente ter aqui uma ramificação numa cadeia cíclica? Né? Porque ó, tem a cadeia cíclica e tem um negócio para fora dela. Como é que funciona isso? Bem, quando tiver uma cadeia cíclica, a cadeia cíclica
é a cadeia principal. E o que estiver fora dela é a ramificação, tá? Então, qual é o nome da cadeia principal aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos em ciclo. É o ciclo pentano. Qual é o nome dessa ramificação? Qual é o nome desse radical? Metil. Em qual carbono ele se encontra? Meu, lembra que a gente tá dando essa numeração aqui porque a gente começa de uma das pontas sempre? Ah, essa ponta, a gente começa de uma ponta. Cadeia cíclica não tem ponta, não. Então a gente vai começar de onde? A gente escolhe, a gente pode começar daqui, a contar. Ah, e 1, 2, 3. A gente pode começar daqui, a gente pode começar daqui, a gente pode começar daqui, a gente começa de onde a gente quiser. E aí, se a gente escolher aqui como número 1, o nosso metil vai estar em qual carbono? Carbono 2. Se a gente escolher isso aqui como carbono 1, o nosso metil vai estar em qual carbono? 2, 3. Se a gente escolher aqui, o nosso metil vai estar em qual carbono? 2, 3. Então, a gente, quando tiver que escolher numeração de carbono numa cadeia cíclica, a gente sempre vai escolher o carbono 1 como aquele carbono que tiver uma coisa diferente, que tiver uma dupla, que tiver uma tripla, que tiver uma ramificação. Sempre o cara diferentão vai ser o carbono 1. Por quê? Porque daí no nome esse número 1 vai aparecer, não vai aparecer um 2, vai aparecer um 3. Então, como a gente escolhe o começo e o fim de um ciclo, que no caso da cadeia cíclica, a gente sempre vai escolher o número 1 para aquele cara diferente, que tenha uma ramificação, que tenha uma dupla, uma tripla, tá? Então, como é que fica o nome disso? 1-metil ciclopentano. Mas, meu, se o metil tivesse aqui, não seria 1-metil também? Se tivesse aqui, não seria 1-metil também? Se tivesse aqui, não seria 1-metil também? Se tivesse aqui, não seria 1-metil também? Sim. Existe mais de uma possibilidade? Tipo, existe o 2-metilciclopentano? Não existe o 2-metilciclopentano, porque sempre seria 1-metilciclopentano, porque qualquer carbono desses a gente pode escolher como carbono 1. Então, esse 1 aqui, ó, já que não existe outra possibilidade qualquer de numeração, apenas o carbono 1, todos eles são carbono 1, se você quiser começar por ele. No caso do metilciclopentano, isso é uma regra que existe na química, um comportamento na química orgânica, que é, se só existe essa possibilidade de numeração, não precisa colocar o número, porque não vai precisar diferenciar dois compostos diferentes por causa do número. Então, aqui no caso, esse 1 nem precisa aparecer, a gente ignora ele, tá? Vai ficar metilciclopentano. Metilciclopentano. Então esse é o nome oficial? Sim, fiz de caneta vermelha aqui. Eu estava fazendo sempre de preta, desculpe quem tem problema com mudar a cor, tá? Então ficou metilciclopentano. Como é que fica o nome desse negócio aqui? Desse exemplo 6. Olha, a gente tem aqui, eu vou até transcrever isso, tá? Com carbonos, para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo. É isso aqui, tá? Você tem uma dupla entre esses dois carbonos, aqui simples, 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 e dois carbonos para fora. Você tem um composto cíclico, que é esse, e duas ramificações aqui. Tá? Um composto cíclico com duas ramificações. Como é que fica o nome disso? Bem, a gente tem nossa cadeia principal como a cadeia cíclica. Qual que é o nome dela? 1, 2, 3, 4, ciclobuteno. Tá? Buteno. Essa dupla aqui, ela está em qual carbono? Está no carbono 1, certo? Por quê? Porque a gente lembra que a gente tem, se a gente tiver que escolher entre a menor numeração para insaturação ou para ramificação, a gente escolhe a insaturação, né? Então, com certeza, a dupla estaria aqui. Um desses a gente chama de carbono 1, beleza? E sempre seria dessa forma, tá? A dupla sempre estaria no carbono 1, porque a gente que escolhe qual que é o carbono 1 no ciclo, né? Então, a gente fica aqui com ciclobuteno, tá? Esse 1 aqui a gente não precisa colocar, porque sempre seria 1, porque a gente sempre escolheria o cara da dupla como 1, então não existe uma outra possibilidade, tá? Então fica o nome da cadeia principal, ciclobuteno. Essas ramificações estão em quais carbonos? Ó, se esse é o carbono 1, digamos, né? Ah, ele podia ser de baixo? Podia, mas vai dar na mesma. Nesse caso vai dar super na mesma. Esse composto é bem
bem simétrico, né? Ele tem, tipo, a parte de cima igual a parte de baixo. Então, tanto faz esse ou esse, dá o mesmo nome, a mesma coisa. Faça o teste. Eu vou fazer com o de cima, faça o teste com o de baixo e você vai ver que vai dar o mesmo nome, tá? Como é o nome que a gente está interessado, então, tipo, não tem problema escolher o de cima ou de baixo. Então, digamos que o de cima seja o carbono 1, esse vai ser o carbono 2 e esse vai ser o carbono 3. Então, a gente tem metil no carbono 2 e a gente tem metil no carbono 3. Então, 2-metil, 3-metil. Ciclobuteno. Como é que escreve quando você tem um radical repetido? Tá vendo? Você tem um radical repetido no nome. A gente não viu nenhum exemplo disso até agora. Radical repetido, se tiver 2, a gente coloca assim, aí o nome do radical, no caso aqui metil, né? Ficaria dimetil, porque tem 2 radicais metil. A gente não fala metil-metil. A gente, se fosse, tipo, sei lá, 3 radicais metil, não ia falar metil-metil-metil. Vai ficar estranho. Então, a gente coloca esses prefixos. Se tiverem 2 repetidos, a gente coloca di, tá? De 2, di. Se tiverem 3 repetidos, a gente coloca tri antes do nome, trimetil. Se tiverem 3 repetidos, a gente coloca tetrametil. Se tiverem 5, pentametil, ok? Então, nesse caso aqui vai ficar como? Dimetil. Os radicais metil estão em quais numerações? Numeração 2 e numeração 3. Então, fica assim o começo do nome. Vou fazer em caneta preta. 2 e 3. Aí, dimetil, pois tem 2 radicais metil. Dimetil, ciclobuteno. Então, 2,3 dimetil ciclobuteno. Ok? Esse é o nome desse cara aqui de cima. E aí, vamos finalizar nossos exemplos aqui. Com esses aromáticos, tá? Quando tiver aromático, a cadeia principal é o anel aromático. Então, a cadeia principal para a gente aqui é esta. Qual que é o nome disso? Benzeno. E aí a gente tem aqui duas ramificações. Um etil e um metil. Bem, então a gente tem benzeno, etil e metil. Vamos agora numerar, né? A gente começa a numerar da onde? Daqui, daqui. Lembre-se, sempre do carbono diferentão. Aqui a gente tem 2 carbonos diferentões. Um que tem o etil e um que tem o metil. Se a gente começar com esse sendo o carbono 1, então seria 1 metil, aí 2, 3. 3 etil, ficaria 1 metil, 3 etil. Se você tivesse começado daqui, ficaria 1 etil, aí 2, 3. 1 etil, 3 metil. Qual que a gente escolhe? 1 metil, 3 etil ou 1 etil, 3 metil? Quando houver esse embate, a gente tem que escolher tipo, duas numerações muito parecidas, equivalentes, em que uma delas faz o etil, por exemplo, ficar com a numeração 1, e outra delas faz o metil ficar com a numeração 1, qual que a gente escolhe? A gente dá a prioridade para o radical de menor ordem alfabética, que no caso é o etil, tá? Por quê? Porque ele vai aparecer antes no nome. Então, a gente, se tiver que escolher aqui entre esses dois, que são bem equivalentes, 1 e 3 ou 1 e 3, a gente dá o número 1 para aquele em ordem alfabética que vier antes, tá? Então, aqui no caso, o etil vai acabar recebendo a numeração 1 e o metil vai receber a numeração 3, então. Como é que fica o nome disso, juntando essas coisas todas? 1 etil, 3 metil benzeno, fica 1 etil, 2 metil, benzeno. Então, 1 etil, 2 metil. Desculpe, 2 não, né? Maluco. Aqui é 3. Então, 1 etil, 3 metil benzeno. 1 etil, 3 metil benzeno. Esse é o nome desse composto. E para finalizar aqui, vamos ver. A gente tem uma situação muito parecida, né? Tipo dimetil, dimetil, dimetil. Só que, em especial, eu coloquei aqui esses casos para a gente estudar um nome comum que aparece, que é um nome que não vai usar números. Tá? Ele vai substituir números por um nomezinho, tá? Para cada par de números. Veja. Como é que seria o nome desse negócio aqui? A cadeia principal não é benzeno? É. O carbono 1 e o carbono 2 tem radicais metil. Então fica 1,2 dimetil benzeno. Vou escrever isso. 1,2 dimetil
benzeno. Esse aqui fica 1,3 dimetilbenzeno. Dimetilbenzeno. E esse fica 1,4 dimetilbenzeno. Bem, qual que é a dica? A dica é a seguinte, vai aparecer em exercícios os nomes orto, O-R-T-O, orto, o nome meta e o nome para. Orto, meta e para. O que são esses nomes? São substituições a essas numerações possíveis. 1,2 no anel aromático, 1,2 no anel aromático, 1,3 no anel aromático e 1,4 no anel aromático. Quando tiver radicais ligados às numerações 1 e 2 no anel aromático, a gente pode substituir isso por orto. Então ficaria orto dimetilbenzeno. Substituímos 1,2 no anel aromático, 1,2 por orto. Então, orto dimetilbenzeno. Como é que ficaria esse aqui? A gente pode substituir as posições 1 e 3 quando forem dois radicais, um na posição 1 e o outro na posição 3, a gente pode substituir isso por meta. Então fica meta dimetilbenzeno. E quando for as posições 1 e 4 para dois radicais, a gente substitui lá por para. Então, para dimetilbenzeno. Pode aparecer simplificado, apenas a letra inicial. O dimetilbenzeno. M dimetilbenzeno. P dimetilbenzeno, ok? Bem, eu vou fazer o seguinte, a gente tem exercícios na apostila, mas eu não vou resolvê-los. Por quê? Porque eu já fiz um trilhão aqui de exemplos e a gente passou muito tempo fazendo esses exemplos. Então, os da apostila, eles não trazem nada de novo, porque eu já cobri todas as possibilidades nesses exemplos. Então, eu quero que vocês tentem fazer, com muito afinco, toda a lista dessa aula. E aí, trazer dúvidas, caso você tenha dúvidas, coisas estranhas que aconteceram em algum exercício em especial, mas todos eles serão contemplados por essa matéria que a gente acabou de ver. Então, a lógica toda está aqui, tá? E aí o que aparecer nos exercícios é apenas uma modificaçãozinha num certo contexto, beleza? Então, galera, boa resolução de exercícios para vocês. Qualquer dúvida, tamo aí. Valeu!